Boa noite, meu querido amigo. Boa noite, meu querido irmão. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo sobre sua vida, sobre todos os seus amados, seus queridos, sobre sua família. Que Deus possa te abençoar grandemente nesse dia de hoje e sempre. Que a graça de Deus realmente esteja pairando sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Quero dar boas-vindas a você a mais um vídeo dos Homens do Caminho, da comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Estamos aqui nesta segunda-feira para mais este vídeo, para mais um pouquinho da Palavra de Deus para o nosso coração. Palavra esta que nos inspira, que nos exorta, que nos faz caminhar com Deus de maneira adequada, apropriada, de maneira vitoriosa, de maneira que possamos vencer todas as nossas lutas que temos aqui na vida e, enfim, chegarmos à presença de Deus naquele dia de maneira irrepreensível. Sempre buscando a palavra do Senhor para o nosso coração, para a nossa direção, para o nosso caminho, em nome de Jesus. Meu querido, eu dou boas-vindas a você que está chegando aqui pela primeira vez que você vê esse vídeo. Eu desejo a você toda sorte de bênção na sua vida. Então, eu quero compartilhar com vocês, meus amigos, meus queridos, uma palavra que o Senhor me deu essa semana através de uma irmã, uma pastora, a pastora Sônia, e ela mandou essa mensagem, e quando eu ouvi essa mensagem, aquilo me chamou tanta atenção, porque numa história tão conhecida como essa, uma palavra dessa, né, muitas vezes passa despercebido. E na maneira como nós costumamos pensar e refletir sobre a palavra, eu queria então mencionar algumas coisas importantes sobre a vida de José, o famoso José do Egito, o que ele viveu, não toda a sua história, porque senão eu gastaria muito tempo aqui, mas uma pequena parte da história de José que poderia ter feito grande diferença se ele não tivesse se mantido firme na presença de Deus, crendo que o Deus que o guia, que o guiava, tinha todo o controle nas suas mãos. Então essa mensagem, ela cabe para nós hoje, porque Deus não mudou, Deus não muda, né? O Senhor não muda com relação a Ele mesmo, e o que Ele pensa de nós, a maneira como Ele conduz as coisas. Então nós devemos ficar tranquilos, porque o Senhor, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é absoluto, e nós estamos plenamente nas suas mãos. Os dois versículos que eu quero usar estão lá em Gênesis capítulo 40, o versículo 14 e o versículo 23, que dizem assim: Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. O versículo 23 diz assim: O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém, dele se esqueceu. Se você olhar para essas palavras jogadas assim, lidas da maneira como eu li, pode não fazer nenhum sentido para você. Mas eu sei que você conhece a história de José, e esses dois versículos vão fazer todo sentido para você quando nós começarmos a pensar um pouco sobre eles. O que é que estava acontecendo aqui? Essa pequena história, essa pequena parte da história desse homem do caminho, José no Egito, o conhecido José no Egito, este homem que teve um caminho marcado pelas promessas de Deus, pelos cuidados de Deus, pelas direções de Deus e especialmente pelos propósitos e pelos planos de Deus na sua vida. Este homem teve então uma vida pautada pela promessa de Deus e pela direção do Senhor, de que ele se tornaria um grande homem, sendo muito usado por Deus para o bem de muitas pessoas, da sua própria nação, do seu próprio povo e de outras nações. E este homem encontra-se nesse momento, né,
neste momento ele encontra-se preso no Egito. Relembrando um pouco daquilo que José passou, esse homem começa tendo as suas experiências com 17 anos, quando ele recebe as promessas de Deus, e ele, invejado pelos seus irmãos, ele recebe uma ameaça de morte dos próprios irmãos, mentiram sobre ele ao seu pai, o venderam para uns midianitas, uns mercadores ambulantes. Estes também o levaram para o Egito, o venderam também no Egito, e ele se torna um escravo na casa de um certo homem chamado Potifar. Ali ele é traído, aí ele fazem uma armação tremenda com ele, de todas as formas, esse moço passa por adversidades, inclusive ele é tentado a tomar para si a mulher desse Potifar, uma mulher formosa, desejável, e ele, sendo submisso a Deus, ele diz: não, a senhora não me pertence, eu não posso tocá-la. E por isso José acaba parando na prisão, porque essa mulher, vendo que José não cederia aos seus encantos, mente para o seu marido, dizendo que ele estava a atormentando sexualmente, e Potifar o lança na prisão. Como esse homem tinha muita autoridade, José ficou 2 anos preso no Egito. E interessante que onde José chegava, tudo prosperava, porque José ficou na casa desse cara, desse Potifar, e ele se tornou como se fosse um mordomo da casa, e tudo que ele fazia prosperava, e a casa estava indo bem, e ele caiu nas graças desse Potifar. Você sabe, gente, eu fico pensando uma coisa: um homem que se diz traído e que passa por uma situação dessa, a revolta deve ser muito grande, mas ele sabia que José não estava fazendo aquilo. Ele também não podia admitir. Então ele lança José naquela cadeia, e ali você fica, e tudo isso é um grande propósito de Deus. José passa mais 2 anos naquela cadeia, e de repente ele interpreta o sonho de 2 homens que estavam com ele. Um era o copeiro mor e o outro era o padeiro mor. Ele interpreta o sonho dos 2, e na vida dos 2 o sonho se cumpre, e a palavra de José se cumpre à risca. A interpretação de José se cumpre à risca. O padeiro acabou morrendo, né? Culpado do seu ato, mas o copeiro do rei voltou para o seu trabalho junto ao faraó. E nesse momento eu fico impressionado com aquilo que Deus faz na vida, da nossa vida, faz através de nós e faz através de tantos quantos confiam no Senhor, né? E o que aconteceu, e fico impressionado com aquilo que Deus fez na vida de José, e o que Deus realizou através dele, e aquilo que Deus fez com que este homem se tornasse no futuro. Essa pequena história, esse pequeno momento da sua história não pode passar desapercebido diante de nós. O que estava acontecendo ali é que os planos de Deus estavam em curso, e Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle da situação. Tudo estava ocorrendo de acordo com as direções de Deus para a vida de José. As direções do pai estavam sendo plenamente cumpridas, porque esse moço estava também plenamente submisso ao Senhor. Embora o seu coração estivesse inquieto, houvesse interrogações na sua alma, pois ele vivia cada dia da sua vida esperando no Senhor. Pois bem, meus irmãos, o versículo número 23 diz: o copeiro, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Sabe quanto tempo esse cara se esqueceu de José? 2 anos. 2 anos. José, então, ficou naquela situação ali, passa-se um dia, passa-se 2 dias, 2 semanas, 2 meses, e nada dele sair daquele lugar. Pois bem, meus queridos, apenas quando se passa 2 anos e Faraó tem um sonho, e este sonho inquieta ao rei,
e ele chama os seus mágicos, os seus encantadores, e ninguém consegue interpretar aquele sonho de Faraó. E quando, no auge da sua inquietação, porque Deus mesmo havia colocado essa inquietação em Faraó, este copeiro, então, se lembra de José e manda este recado a Faraó. Tem um cara lá na prisão. Aquele cara interpretou o meu sonho e o sonho do padeiro, e tudo o que ele interpretou ocorreu corretamente. E Faraó ouviu aquilo, e o despertar de Deus no coração do Faraó aconteceu. E ele manda chamar a José da prisão. José se apresenta diante de Faraó, que interpreta de maneira clara, precisa, né, o sonho de Faraó, e este homem se impressiona com José. E este homem coloca José como segundo homem mais importante de todo o Egito. Impressionante. Eu fico imaginando o seguinte: o que é que um homem que sai da condição de José e vai parar no segundo cargo mais importante de uma grande nação da sua época? Eu fico pensando que como Deus é tremendo e é maravilhoso. Como o Senhor faz coisas na vida das pessoas que se submetem a Ele e que andam na sua presença. Não que você um dia vá se tornar um segundo homem não sei aonde. Não é isso. Mas que Deus vai honrar a sua submissão e a sua vida por confiar plenamente naquilo que Deus está fazendo através de você e está fazendo na sua vida. Pois bem, meus irmãos, desde o momento em que José foi vendido para os midianitas, lá quando ele tinha 17 anos, até o momento que ele se apresenta a Faraó, passaram-se 13 anos. 13, eu disse 13 anos. Talvez você, em sua vida, naquilo que você vive no seu dia a dia, daquilo que você ore a Deus, você clama ao Senhor, você está buscando a Deus. De repente as coisas não acontecem no primeiro mês, não acontecem no segundo, e você fala: mas Senhor, eu sou teu filho. O Senhor não disse que as tuas obras são completas e tudo aquilo que o Senhor faz é perfeito? Onde está a tua palavra? Onde está a tua perfeição? Onde estão os teus planos para mim? Eu quero dizer para você, meu querido amigo, que Deus não perdeu as rédeas da tua vida, não perdeu as rédeas do mundo inteiro. Tudo ocorre conforme os planos de Deus. E nós aprendemos duas coisas importantes aqui nesse texto, neste pequeno texto que nós podemos ler, onde José se submeteu àquilo que Deus estava fazendo na sua vida. A primeira coisa que nós aprendemos, que são coisas importantes, a primeira delas é o seguinte: que nós não devemos apressar de forma nenhuma e nem atravessar os planos de Deus nas nossas vidas. José tentou fazer isso quando pediu ao copeiro que falasse dele a Faraó, mas Deus fechou aquela porta. Olha o que o texto diz, né? O texto está dizendo: porém, lembra-te de mim. Quando o copeiro estava saindo, José disse assim: lembra-te de mim quando tudo te correr bem. Rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó, e que ele me faça sair desta casa, ou seja, dessa cadeia. O versículo 23 diz que o copeiro, todavia, não se lembrou de José e dele se esqueceu. Meus irmãos, quando nós tentamos abrir uma porta que Deus fecha, quando nós tentamos abrir uma porta que Deus fechou, nós não devemos tentar abri-la ou tentar arrombá-la. Por quê, querido? Porque nós não encontraremos nada de bom atrás dessa porta. É uma porta que Deus fechou. É uma porta que Deus encerrou.
Aquieta o teu coração, acalma as batidas do teu coração. Vai lá, toma uma maracujina, vai no seu quarto, fecha a tua porta, ore ao Senhor. Busque a Deus. Não fique andando para lá e para cá, agitado, dizendo, olha, Deus não vai fazer nada na minha vida. Está acontecendo nada. Passou-se 13 anos e houve esquecimento desse homem para com José. Eu quero dizer para você, meu irmão, que a porta que Deus fechou está fechada, e eu espero que quando nós possamos, que a gente quando entender essa questão de porta fechada por Deus, eu quero que ela esteja fechada e lacrada, porque eu não quero entrar por uma porta que Deus não abriu para mim. Então José aprendeu que o favor do homem, ou o favor humano, ele pode falhar, mas o favor de Deus, a sua graça, não falha. E é isso que nós temos que aprender, que o favor humano muitas vezes falha, mas o favor de Deus, a sua graça não falha. Eu passei por uma situação complicada na minha vida há uns 20 anos. Eu me lembro como se fosse hoje. Algumas coisas aconteceram e eu posso dizer para você que eu tentei arrombar uma porta que Deus havia fechado para mim. Você vai dizer, o que aconteceu? Eu me lasquei todo. Posso dizer para você. Mas Deus é tão misericordioso que Ele começou a enviar algumas pessoas e eu sabia que Deus estava enviando aquelas pessoas para me ajudar. E aqueles irmãos, aqueles queridos, aqueles amados, e muitos que ainda não eram cristãos, não eram crentes em Jesus Cristo, também me foram como bálsamos na minha vida. E Deus levantou pessoas para me ajudar. Eu não dependi do favor humano, mas Deus estava usando pessoas para me abençoar. Assim como Deus usou várias pessoas no Egito para serem usadas pelo Senhor. Deus usou essas pessoas para abençoar a vida de José. Assim também Deus usou na minha vida para corrigir a minha trajetória. Então, por isso eu quero dizer para você, não tente abrir portas que Deus fechou. Espere apenas na graça de Deus, no favor de Deus, pois a sua graça e o seu favor não falham. E a segunda coisa, eu queria perguntar para você, fazendo essa pergunta sobre José, eu quero dizer, onde estaria José se o que ele pensou, o que ele tentou tivesse dado certo? Se o copeiro não tivesse se esquecido de José e tivesse falado ao faraó de imediato, e faraó tivesse libertado José naquele momento, onde é que José estaria? Respondemos da seguinte maneira, José estaria totalmente fora dos planos e propósitos de Deus, não somente para a sua vida, mas também para a vida de todo o seu povo e de todas aquelas nações que dependeriam, pois aquilo que aconteceu no Egito não teria a mão de Deus e a vida de José pronta para abençoar, pronta para trabalhar e servir, como Deus fez na vida dele no tempo certo. Deus agiu na vida dele. E eu pergunto para você, quando nós estamos nas mãos de Deus, de fato nas mãos de Deus, e sabemos esperar em Deus tudo aquilo que Ele deseja para nós, se nós saímos da vontade de Deus, saímos e conseguimos, entre aspas, resolver um problema sem a direção de Deus, onde é que nós vamos parar? O que pode acontecer? O que pode trazer de malefício para nós a nossa tentativa de arranjar um atalho para não cumprirmos toda a vontade de Deus para a nossa vida? Eu concluo dizendo, meu querido amigo, que a nossa vida, como diz a palavra, está escondida em Cristo. E que nós devemos sempre esperar pela graça de Deus, pois o Senhor, Ele é suficiente para trazer para nós toda a solução e nos colocar
no lugar onde Ele deseja que estejamos. Meu amigo, eu quero deixar esta palavra para você. Nós vamos ouvir um louvor agora e nós já voltamos para orarmos e para nos despedirmos neste momento. Que Deus abençoe você. Ouça esta canção, este louvor e nós já voltamos em nome de Jesus. Deus é o meu melhor amigo. Isso eu quero contar a todas as pessoas. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Louvado seja o meu nome, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Pois bem, meu querido amigo, estamos de volta, graças a Deus por esta mensagem que veio do coração de Deus para a nossa vida. Que Deus possa te abençoar, Deus possa fazer prosperar seu caminho e que você esteja plenamente dentro da vontade de Deus, seguindo aquilo que o Senhor deseja para a sua vida. Louvo a Deus porque nós podemos dizer, somos amigos de Deus, somos esses que caminham o caminho do Senhor. Sabemos que o caminho de Deus ele é perfeito, e todos nós podemos comprovar disso, pois o Senhor nos ama e o Senhor nos tem nos seus braços. Vamos orar em nome de Jesus, amém? Senhor Deus, eu quero te agradecer por esta mensagem poderosa que nós pudemos receber das tuas mãos, receber do teu coração.
Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe este homem do caminho. E se este homem ainda não anda nos teus caminhos, que hoje seja um dia, uma noite de decisão para a sua vida. Que ele tome essa grande decisão de caminhar com o Senhor, entregando sua vida a Jesus Cristo, entregando o seu caminho ao Senhor, confiando em Ti, ó Pai, e descansando nas Tuas promessas. Quero te pedir, ó Deus, por todos esses amigos e irmãos que nos assistem, que o Senhor os abençoe e os guarde. Que seja uma semana poderosa e uma semana de grandes vitórias, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido amigo, que Deus abençoe você. Que esta realmente seja uma semana cheia de grandes vitórias na presença de Deus. E lembre-se, Deus tem coisas melhores para você do que o que este mundo oferece. Deus o abençoe e fortaleça o seu coração, em nome de Jesus. Um forte abraço. Até a semana que vem. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só